the clouds, and I'm not coming down. Oiê! Antes de nós começarmos a simular sobrancelhas com o lápis dermatográfico, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do que eu gosto de usar para encantar as minhas clientes na avaliação, na simulação de sobrancelhas. E vamos começar pelo nosso queridinho, então, o lápis dermatográfico preto da Mitsubishi para fazer fios. Eu gosto bastante desta marca, o pretinho para fios, ele é mais rígido, tá? A pontinha dele é mais durinha, então para traçar os fiozinhos, ele é bem melhor do que este lápis de sobrancelhas da marca da Pop. Este aqui no tomzinho marrom, este já é mais pastoso e eu gosto de usar ele bastante para realizar aquela sombrinha, né? Aquele efeito shadow. Então, para não ficar tão gritante a sombra com o lápis preto, eu faço a sombra com o lápis com o lápis de sobrancelhas da Pop marrom. Então, a sombra com ele e os fiozinhos eu gosto desse do dermatográfico da Mitsubishi. Como que eu faço a pontinha neles para deixar bem lapidado, bem fininho, bem bonitinho para a gente conseguir traçar bem bonito? Com o estilete ou com a navalha, tá? Não tem mistério nenhum. É detalhe, é paciência, segurando e lapidando com a navalha todos os ladinhos, tá? Aqui ficou mais claro para vocês. Vai tirando todas as partezinhas, lapidando ele bem lapidado, deixando esse lápis bem fininho, bem bonito, pra gente simular aquele fio maravilhoso. E ainda por cima, no final, para dar aquele grand finale, literalmente, a lixa de unha aqui, ó. Tá? Bem na pontinha aqui, vou mostrar pra vocês, ó. A lixa de unha vai passando, até ficar bem fininho. Observa que bem fininha a pontinha, tá? Então, uma boa simulação também parte da pontinha do lápis estar bem lapidada, certo? Também posso fazer esse sombreamento com a sombra de sobrancelha mesmo, tá? Essa aqui é uma sombra bem comum, não tem nenhum nome mais, tá? Mas é uma sombra de sobrancelha marronzinha e eu utilizo esse lápis, esse pincel, perdão, chanfradinho, tá? Aí, então também não tem mistério nenhum, eu já desenhei os fiozinhos aqui na minha cliente, eu já fiz a simulação dos fios e eu não tenho lápis marrom, eu vou lá, pego um pouquinho da minha sombra e vou ali e dou o efeito de sombreamento para mostrar para minha cliente que eu quero realizar uma técnica híbrida, tá? Na sobrancelha dela. Então, está aí mais um dos materiais. E para dar aquele efeito, dar esse efeito lifting, dar esse efeito de luz, dar esse efeito de iluminador, então eu gosto de utilizar, tanto faz, tá? A base ou o iluminador mesmo, ambos da Natura, tá? Mas vocês podem utilizar a marca que vocês tiverem aí. O ideal é ter 2 tons aí para ir jogando, misturando, né? Para atender todos os tons de pele das clientes de vocês, mas fechar com chave de ouro essa simulação de excelência do procedimento com o corretivo, tá? Dá esse efeito iluminador. Não indico colocar direto o pincelzinho no rosto da cliente, tá? Para não contaminar, então vai lá, pega um cotonetezinho, passa aqui e passa embaixo, delimita as bordas, deixa com aquele efeito bem bonito, realmente fica um efeito lifting. A gente fazer um design sem passar um corretivo ou sem passar uma base embaixo, essa simulação, principalmente a simulação, que é onde a gente está encantando com excelência, onde tem que ser aquele amor à primeira vista da cliente, principalmente na simulação, utilizem sim desses artifícios para vocês poderem dar o efeito lift, o efeito iluminador mesmo na sobrancelha das clientes, tá? Outra coisa, então, muito importante, as fotos
Não é questão de escolher posso ou não posso tirar fotos, tem que registrar os trabalhos, tá? Principalmente as simulações, os designs, sobrancelhas, tá? Então a gente tem que registrar, tá? Foto, postar e bora lá, bora se desenvolver na simulação de sobrancelhas com o lápis dermatográfico. Vem comigo para a aula conceitual 5, bora lá! Chegamos à nossa quinta aula conceitual, simulação de sobrancelhas em pele. E eu vou começar pedindo muito aqui a atenção de vocês e que vocês aplicassem muito os treinos de simulação com lápis dermatográfico em pele, soltando também a imaginação de vocês, utilizando os outros materiais que vocês podem dispor no momento para soltar a parte artística de vocês, certo? Então, aquela atividade de simulação de sobrancelhas na pele, ela pode ser com excelência, ela deve ser com excelência, e a simulação na cliente mais excelência ainda. Então, utilizem desses artifícios para vocês também treinarem, tá? Tanto na pele de vocês, quanto na pele do marido, do filho, da filha, enfim, e levem essa arte da simulação de excelência para os atendimentos de vocês, tá? Então, vocês precisam o quê? Treinar muito, muito. Vamos lá, vamos para a aula. Acompanhem comigo aqui na página 48, tá? Simulação de sobrancelhas, então, em pele. Vocês vão criar mais destreza, vocês vão ter mais segurança ao realizar esse design na cliente, esse projeto no rosto da cliente, se vocês treinarem essa simulação com antecedência. Treinamento, ó, ele é um pré, né? A gente treina antes de ir para os atendimentos, não é treinar nos atendimentos. Fechou? E nós podemos também usar o lápis dermatográfico para simular os fios do esboço da sobrancelha antes da micropigmentação, tá? Essa simulação, ela é muito, muito importante em pele. Vocês precisam treinar muito, no mínimo um dia sim e o outro não, com muitas repetições para você do protocolo, para vocês adquirirem, para vocês terem na sequência a simulação em modelos, tá? Vocês adquirirem essa experiência, essa destreza para vocês atenderem modelos. Então, vocês vão ter que simular essas sobrancelhas em pessoas também. Não é somente na pele de vocês, tá? Ou na pele, no braço, nas costas do maridão, tá? Então, é bem importante. E quando vocês forem escolher as modelos de vocês, escolham modelos para simular não com um grau muito alto de dificuldade, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, modelos jovens, tá? Com sobrancelhas sem muitas falhas, porque se pegar um caso de alopécia, incrível, tá? Eu gostaria muito de ver, se alguém quiser fazer aí uma simulação de sobrancelhas em um caso de alopécia e postar e me marcar, eu vou gostar muito, eu acho que a galera toda vai gostar, tá? Então, lembre-se também nesse processo todo de se desenvolver nessa parte de simular as sobrancelhas, principalmente com o lápis dermatográfico, né, que é o que a gente está falando, vocês podem utilizar dos outros artifícios, mas o lápis dermatográfico vai ser a estrela da vez, né? Então, simular todo esse trabalho, ele não vai fazer sentido de simular a sobrancelha se vocês não tiverem um antes e um depois. Então, aqui na página também, 48, lembrem-se das fotos do protocolo de imagem, tá? Também na simulação, tanto de face, tá? Na simulação com a cliente, perdão, com o lápis dermatográfico. Na pele de vocês, quando vocês realizarem a simulação aqui no braço, na perna de vocês, na perna do marido, enfim, foto também, tá? Mas a questão foto do protocolo de imagens, exatamente aqui, ó. Um protocolo de imagens é muito importante, tá? A cliente sentadinha ali, bem retinha, o antes e o depois nessa simulação, fica lindo, né? Fica incrível, vocês vão ver no final, tá? Dica, então, da Lisa aqui, o que eu preciso fazer?
Repetir o protocolo acima. Lembram a linha do eixo, a linha base, os pontos de referência? A mesma coisa. Feito isso, então, dividir os blocos e lapidar as sobrancelhas com o palitinho com algodão, tá? Lapidar também, deixar bem bonitinha. Simular na sequência os fios com lápis dermatográfico. Que fios? O protocolo de fios para iniciante, tá? Então, fechando aqui essa simulação, na avaliação presencial, ela junto com a massagem, junto com o óleo essencial, né, com a esteira massageadora, junto com o difusor ali com óleo, e mais as fotos que a gente tira do antes e o depois da cliente e envia para ela, isso é um super diferencial, tá? É a maneira da gente encantar também, é uma maneira única de encantar as nossas clientes, tá? Então, tudo isso faz parte desta simulação, não é só o lápis dermatográfico que faz o fio ali que fica lindo, que encanta. Não, tem a foto do antes e o depois, que encanta muito as clientes. Tem todo esse atendimento, esse olhar amplo, então para o conforto da cliente, para aquele momento dela relaxar, a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Mas é muito importante a gente seguir todos esse passo a passo, vocês vão entender um pouquinho melhor na página 49, tá? Aí, o passo a passo, então, da simulação está aqui, mas Liz, é igualzinho o passo a passo do papel? Sim, vocês estão observando que é o mesmo passo a passo. Aqui, ó, linha do eixo e linha base. Deixa eu pegar aqui a régua para vocês, ó. Linha do eixo e linha base, certo? Aqui, ó, linha do eixo, vem comigo. Linha do eixo e linha base. É o primeiro passo sempre, né? Já fechou. Já liga delimita os pontinhos de referência aqui, ó, com as medidas do protocolo fictício lá do papel. As mesmas medidas do papel, Liz? Sim, a mesma medida lá do simetria e proporção, sobrancelhas com simetria e proporção na folha de ofício. A mesma medida e o mesmo protocolo que está lá, a gente vai seguir em pele. Continue observando comigo, tá? Ligar os pontos e lapidar esta sobrancelha. Então, o que seria o lapidar as sobrancelhas? A gente deixar bem bonitinhas, bordinhas, tudo lindo, né? Já fechou a caixinha. Então, a gente vai limpando e lapidando todas as bordinhas. Olha como ela fica bem limpinha. E os pontinhos de referência eu deixei ainda esses aqui, mas logo na sequência eu tenho que limpar tudo que estiver na bordinha, tá? Aqui na última, para fechar, então, eu fiz a linha guia, vem comigo, aqui, a linha guia que cruza o mesmo protocolo do papel. E os fiozinhos para fechar, o protocolo de fios para fechar essa sobrancelha, e eu desenhei com o lápis dermatográfico preto da Mitsubishi. Fechou? Feito isso, já desenhei bem bonito aqui os fiozinhos, aí eu pego o meu palitinho e limpo toda a bordinha dela, bem bonita, bem bonita, bem bonita, para ficar aquele trabalho delicado, sutil, não ficar aquela coisa marcada ali, tá? E aqui só fio a fio. Mas, como a gente conversou, vocês podem soltar a imaginação de vocês, tá? Podem fazer uma sombrinha com lápis marrom, pode fazer uma sombrinha com uma sombrinha também, tá? Acompanhem comigo, página 50, então. Este design foi um caso que eu atendi e eu achei muito importante eu colocar ele aqui para vocês, para nós, né, conversar um pouquinho sobre ele, porque ele tem um problema muito comum, essas sobrancelhas, então eu fiz uma simulação aqui para ela e a minha alteração foi encarregar o ponto alto para a lateral, tá? Eu já vou puxar o zoom aqui para a gente avaliar melhor. Então, design com simulação da técnica híbrida no lápis dermatográfico. Eu fiz tanto os fios no início, quanto o sombreamento todo, corpo e cauda, tá? E eu carreguei um pouquinho esse ponto alto dela para a lateral. Aqui foi a reação da pessoa, né? Ai, a pessoa fica muito louca. Aqui é a reação da cliente, porque ela não acreditou que fosse possível melhorar tanto a sobrancelha dela, já que ela odiava a sobrancelha dela. Tá? Eu vou puxar aqui agora, vou abrir para vocês. Aí, vou abrir aqui para vocês. Oh, meu Deus.
Aqui, avaliem comigo, então, a sobrancelha atual desta cliente. Tá? Ela tem uma sobrancelha que tem um ponto alto bem centralizado, né? Então, não tá nada proporcional. A sobrancelha dela é aquele chapéuzinho que a gente já conversou. Então, o ponto alto dessa sobrancelha era para estar um pouquinho mais para lateral, tá? Para ficar mais harmônico. Falta um pouquinho de sobrancelha aqui também nesse início. Elas estão numa mesma espessura do início até o final. Então, eu precisei lateralizar um pouquinho esse ponto alto e deixar mais harmônico essa espessura do início da sobrancelha, afinando, né, caindo um pouquinho para a cauda ali. Então, essas foram as alterações que eu fiz, tá? Vocês viram que tinha uma falhinha aqui no início, então já faz uma sombrinha ali com lápis e fiz uma limpezinha deixando mais harmônico e carreguei esse ponto alto dela mais para lateral, tá? Então ficou bem mais harmônico aí e o rosto da cliente mostrou que ela curtiu, né, gente? Ela ficou assim, ó, encantada, apavorada, porque ela não achou que fosse possível apenas uma limpeza simples e um lápis, dois, né, na realidade, porque aí eu utilizei dois. Utilizei o pretinho para simular os fios e o marronzinho. Esse da Pop aqui, como eu falei para vocês, ele é bem pastoso. Então, mais é para sombra mesmo. Então, eu utilizei ele para não ficar aquela coisa gritante da sombra do Mitsubishi preto, tá? Então, ficou bem harmônico, ficou bem bonito, assim, ela gostou bastante, tá? Vou voltar aqui, aí. Página 5.1, então, acompanhe comigo mais esse estudo de caso, um design com remoção de fios em excesso na região da glabela. Eu vou abrir aqui também no Zoom para vocês darem uma olhadinha melhor no que ela tinha de pelos e como ultrapassou esse limite. Tinha pelo em excesso. Então, o que eu fiz, dei uma limpadinha no início, vou abrir aqui. Na região entre as sobrancelhas, então eu abri um pouco essa região e melhorei o formato das sobrancelhas. Por que que eu melhorei o formato das sobrancelhas? Porque se vocês observarem, ela tem a sobrancelha com formatos diferentes, tá? Não é tão visível, mas tem um formato diferente, tá? Essa aqui é mais arredondada e elas são bem compridas, elas têm 6, ó. E essa que tá com a flechinha é a que a cliente mais gosta. Então, eu costumo marcar, perguntar para ela, mostrar no espelho todas as alterações que eu faria, eu explico o porquê que eu alteraria, porquê, como é que ficaria melhor. Então, a minha proposta, a minha simulação para ela, eu explico por A mais B, meço tudo e fecho o projeto e não tem como não fechar a micropigmentação. E tem que ser bem franca, né? Tudo que a gente fala tem que ser com embasamento, não é ir lá e achar os negócios, porque se tu vai lá e acha, a cliente, ela vai perceber, tá? A gente percebe, como cliente, a gente tem que se respeitar e respeitar também as pessoas. Então, não enganar, tem que ir lá e dizer, olha, eu faria isso, isso e isso, por isso, por isso, por isso, e faço uma simulação. A gente não nasce sabendo fazer simulação, tá? É treino. Quem não treinar aí não vai desenvolver, não tem nem choro nem vela. Quem não treinar não desenvolve. E o treino começa na nossa pele, com a simulação, como vocês viram, protocolo, né? E na cliente, então, essa simulação também com as fotos do antes e do depois. Sem foto não tem jogo, tá? A gente precisa das fotos para a gente poder avaliar e trabalhar juntas toda essa percepção de vocês e todos os estudos de casos. Eu estou abrindo aqui para vocês alguns dos estudos de casos que eu já tive. Então, eu acho que deu para perceber bem que a simulação, ela encanta e ela faz com que a gente evolua muito na nossa percepção, porque a gente não tem o hábito, né, de avaliar as características das clientes. E como eu falei para vocês, venho falando, é o que a gente vai desenvolver cada vez mais também no treinamento, principalmente com a parte estrutural. Tá? Vamos pegar forte nessa base aí. Então, começa na parte do design, avaliar. Mas não é só para micro? Não é só para micro. Tá? É para o design também. Aqui a gente tem que se desenvolver na simulação, porque é da simulação que a gente vai estudando os projetos e vai pegando confiança para poder atender
ser mais assertivo nos designs, mais assertivos nos projetos, no design pré-micro, enfim. Se a gente fizer esse estudo de caso, foto. Sem foto acabou, não existe estudo de caso sem foto, né? Então pensem muito nisso, tanto na simulação, nesse treino da simulação, nessas fotos que passam batido. Eu sei que passa batido 1, 2 vezes, mas toda vez passar batido, aí a gente não está se avaliando e a gente não está trabalhando esse desenvolvimento para melhorar cada vez mais na simulação, tá? Vergonha, Liz, eu tenho vergonha, por isso que eu não mostro a foto. Perde a vergonha, tá? Não tem o que fazer, a gente tem que perder a vergonha mesmo, sem vergonha, tá? Então aqui eu já fiz, já montei a proposta para cliente, abri um pouquinho o início, vocês perceberam? Vocês perceberam aqui, ó, que ela tem pelo em excesso? Observem aqui a borda que eu marquei, eu expliquei para ela, olha, tua cavidade assim, 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 tua sobrancelha assim, assim, assado, elas são bem compridas, apesar do teu rosto dar um suporte legal, né, para sobrancelhas bem compridas, por mais que eu não consigo deixar ela grudadinha aqui. Eu vou precisar retirar alguns fiozinhos aqui no início, tá? E ficou super tranquilo e ela super gostou, abriu bastante o olhar dela, ela gostava mais de uma sobrancelha bem marcadinha, mais desenhadinha, então não perdeu, só deixei mais semelhante ali os dois formatos, deixa eu tirar aqui, os dois formatos ficaram mais semelhantes e os fiozinhos ali no início abriu um pouquinho, perfeito, fechou todas, tá? E ela gostou bastante. Acompanhem comigo então, página 5.2, aqui outro estudo de caso para a gente analisar. E aqui fica claro também que esta cliente ela tem um grau de assimetria e as sobrancelhas dela, vou puxar aqui o zoom para vocês também. As sobrancelhas desta cliente, ela também tem formatos diferentes, tá? Observem comigo aqui, estão bem bonitas. Elas estão bem bonitas, mas cada uma no seu quadrado, né? Literalmente. Então, observem comigo aqui. Esta sobrancelha, ela é mais retilínea, tá? Observem que ela vai em linha reta, ela tem esse ponto alto bem marcado aqui, tá? Ela tá bem bonita no estilo dela. É como se tivesse duas pessoas. Um lado fosse uma pessoa. Ai, adoro essa pose. Quero print! Quero print, gente. Ai, quero print com essa também. Tudo de bom, né? Então, parecem duas pessoas de tão diferente que é um lado do outro. E a sobrancelha também tá bem bonita, mas tá bem bonita desse lado é uma, bem bonita do outro lado é outra. Aqui desse lado ela já tá mais arredondadinha, tá? Observando bem de pertinho, esse início também tem pelinhos, tem uma maior espessura aqui do que esse outro início. Aqui ela tem uma espessura num todo. Se vocês observarem, tá bem parecida a espessura do início com a espessura do corpo e ponto alto. Aqui, ela já tem um pouquinho mais de espessura nesse início. E essa sobrancelha também parece estar um pouquinho mais baixa, tá? Ela tem uma simetria facial, tá? Isso é claro. Todos nós temos, né? A gente já tá bem claro isso. Então, são duas sobrancelhas com dois formatos bem diferentes. Pergunte para sua cliente qual que ela mais gosta. Adapte. Nesta cliente aqui, eu fiz com a caneta gel branca. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, então, a proposta foi realizada em caneta gel branca, tá? Eu delimitei aqui o que eu ia realizar de limpeza das sobrancelhas e mostrei para ela a partezinha. Observem o início que eu falei para vocês que estava faltando ali de pelinho, que tinha, mas era pouquinho, tá? Observem que ela ficou com o ponto alto aqui agora bem harmônico com o ponto alto do lado de lá. Então, ela tá com o mesmo comprimento, ela tá com a mesma espessura. Feito toda essa limpeza dos fiozinhos que estão em excesso e essa limpeza da bordinha ali, lapidando essa sobrancelha
também com o palitinho, tirando todo aquele excesso de canetinha branca, o lapisinho dermatográfico, que ficou toda essa marcação, lapidar tudo, limpa tudo bem bonito, simula os fiozinhos e tcharam! Então já dá uma boa de uma melhorada no formato das sobrancelhas. Preenchi aqui o início, observem que tá bem sem pelinho aqui. Então ela já gostou porque ela viu, bom, é esse o formato, e eu gostei porque é exatamente aqui que eu queria preencher. Ela me explicou, a profissional me explicou que o porquê, né? O porquê que eu tinha que tirar um pouquinho aqui, o porquê que eu tinha que colocar um pouquinho ali, e ainda por cima pegou o lápis e mostrou para mim tudo que ela poderia fazer, alterar, né, para melhorar essa sobrancelha. Na página 5.3, então a gente consegue observar bem aqui o projeto, né, o design realizado, essa simulação realizado com as alterações, né, com as possíveis alterações realizado com o lápis dermatográfico. Então, caprichem nesta foto. Esta aqui já não é do antes e o depois, né? Vocês perceberam a diferença da foto do antes e o depois, uma do lado da outra, e essa foto aqui mais no zoom mesmo, mais artística. Então, ela está mostrando aqui todo o meu marketing. Essas fotos, elas vão fazer toda a diferença. Cliente feliz chamando cliente feliz, né? As clientes felizes, elas se interessarem por essa experiência que está sendo tudo verdadeiro, né, gente? Pelo amor de Deus, bem bonitas, bem lindas. E as clientes, elas observam quando a gente não está sendo verdadeira, tá? Então, prestem bem atenção nisso. Todo esse atendimento, esse olhar amplo, esse olhar holístico para nossa cliente, essa simulação de excelência, agora é só desenvolver, né, gente? Agora, por favor, vamos treinar bastante, vamos desenvolver a nossa destreza, a nossa delicadeza nessa simulação em pele, porque os clientes percebem esse carinho. E é um carinho. Observem que lindo que ficou. Observem aqui o detalhe dos fiozinhos no início, essa limpezinha bem realizada, o brilho no olho da cliente, tá? Tô com a ring light aqui, ela tá sentadinha, deitadinha, perdão. Então, treinem também as fotos de vocês, os posicionamentos de vocês. Peguem uma cobaia e comecem a treinar, tirar foto. Analisem o ângulo, o melhor posicionamento de vocês para tirarem. Então, essa foto aqui é uma foto artística. Ai, print, né, gente? Pelo amor de Deus, pra gente encerrar aqui. E partiu prática 6. Vamos desenrolar esses paranauê, buscando destreza, buscando a leveza, buscando essa simulação de excelência. Ai, meu Deus, quero print! Print! Tô bem feliz. Então, agora quero ver a galera todinha fazendo bastante fios por aí, testando, treinando as suas habilidades, desenvolvendo cada vez mais. E bora pro desafio e bora para a prática 6. Partiu prática 6 com a Liz. Fechou? Quero todo mundo postando e todo mundo treinando as suas habilidades. Não adianta nada o negócio tá aqui. Print, gente, pelo amor de Deus, hein? Tô aqui firme e forte, tá? Não adianta ter tudo aqui e treinar uma vez só no braço, gente. Tem que treinar até morrer. Print, Tem que treinar até sangrar os dedos, até a gente ver que aquele fio tá perfeito, tá? Pega o lápis dermatográfico e fica ali, ó, fio indo, fio vindo, tá? Todos os movimentos, todos os ângulos. Pega toda a família para desenhar, para simular essas sobrancelhas, para simular esses fios, tá? Senão não vale a pena, não vale de nada. A gente está aqui estudando a teoria, se desenvolvendo na teoria, entendendo a importância da simulação de excelência para a gente encantar os nossos clientes, para a gente treinar as nossas destrezas todas. A gente precisa se desenvolver. Quando eu falo de se desenvolver de maneira ampla, é nesse sentido. É uma percepção completamente diferente. Se vocês esquecerem de tirar as fotos, também a gente vai brigar, tá? Aproveitem, deixa aqui o like, deixa comentário, tá? Lembrando, o comentário, ele vale presença, então, no conteúdo. Comentário e like vale presença no conteúdo. Quer dizer que você aí, mentorada, viu esta aula e vai agora aplicar e se desenvolver. E isso é muito importante, tanto para mim quanto para vocês, tá? Eu preciso observar o desenvolvimento. E o desenvolvimento só vem com a prática, com a ação. Feito? Beijo. Então, falando em prática, bora praticar. Beijo.